Com certeza você deve ter visto aí que o Corinthians recebeu uma proposta pro Garro, mas vocês não sabem como que foram esses trâmites, cara. Você quer saber como é que foi? Olha só o que o executivo do Corinthians disse aqui numa entrevista. Vem ver comigo, mas antes, se você é novo aqui, não se esquece, deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações pra vocês não perderem mais um vídeo. Vem comigo aqui, rumo a 60 mil inscritos. Falta muito pouquinho, cara. Faltam pouquíssimos. Menos de 1000 inscritos aqui no canal e chegamos à marca de 60 mil inscritos. Beleza? Bora lá. Vem ver o que o executivo do Corinthians falou sobre a negociação no Garro e como o Corinthians melhorou nesse último ano aí de 2024. Cara, não posso começar esse vídeo sem mandar um beijo pra minha namorada. Ô Pedrão, só queria insistir aqui na primeira pergunta, só para não passar batido. Eu lembro quando a gente entrevistou o ex-diretor financeiro do Palmeiras no ano passado. Ele falou que quando ele chegou lá, ele encontrou um clube na UTI, então, respirando por aparelhos. Quando você chega no Corinthians no passado, você falou um pouquinho antes de julho, né, ali no meio de junho, como que era a situação do clube? A situação era difícil, sem sombra de dúvida. E só sentado na cadeira eu vejo as dificuldades que os ex-diretores financeiros, os ex-presidentes passaram. Por isso eu não quero estar aqui falando mal das gestões anteriores. Pelo contrário, são muitas dificuldades e é muito difícil de gerir. Quando eu cheguei, obviamente, a dívida era muito alta. A dívida ainda cresceu um pouco no segundo semestre, mas a dívida já era muito alta, por volta de 2,3 bi. Problema de fluxo de caixa muito grande. E pior, futebolisticamente, o clube numa situação ruim, né? Eu acho que quando eu dou a entrevista coletiva assumindo ali a posição, o Corinthians estava em 19º lugar do campeonato, se não me engano. Ou seja, penúltimo lugar do campeonato. E você sabe que o Corinthians em 19º lugar, assim, né, é uma tragédia completa. Com o primeiro semestre difícil, obviamente, de uma gestão nova, chegando, se adaptando, mas que teve dificuldades no Campeonato Paulista. Né? Não se classificou, né? Não, quase brigou para não cair, né? No Campeonato Paulista. E a gente tem um desafio da janela. Primeiro, eu tinha que sentar e tentar entender o tamanho do buraco, por mais que a gente tivesse alguns materiais muito bem feitos, né, pelas gestões anteriores e pelas consultorias anteriores, eu queria ter a minha visão. Então, com a minha visão, obviamente, eu precisava de uns meses ali para sentar e fazer as minhas análises e ter a minha apuração. E entrou ali Álvares Marçal com a gente, né, para fazer também essa apuração junto com a gente, que tem ajudado muito até hoje. E esse diagnóstico ia levar um tempo, né? E como que no meio de uma janela, com o time na 19º lugar, como que você, né, planeja o futebol, certo? E planeja o financeiro do clube, e sem a visibilidade exatamente do tamanho do buraco, nem do fluxo de caixa, etc. Então o que a gente fez? A gente tomou uma decisão ali, junto com o Fabinho Soldado, junto com o presidente, e falou: olha, presidente, a gente precisa mexer, certo? Precisamos contratar. Então, cara, assim, dentro do que eu tô vendo aqui, a gente deu um orçamento de 20 milhões de reais de contratação de déficit para aquele ano, a mais do que já era. Ou seja, eu tinha uma folha de X, eu poderia fazer X mais 20 milhões de gastos a mais, ou incluindo luva, incluindo etc. E, obviamente, se eu vendesse alguém, isso poderia ser composto do outro lado, certo? Então, assim, precisamos fazer assim. Não dá para crescer mais que 20 milhões esse déficit. Basicamente aqui, ó, ele falou que o Corinthians estava, assim, num rombo onde ninguém sabia qual era a dimensão desse rombo. E o que vai fazer, cara? O time tá mal das pernas no campeonato. Futebolisticamente, o time tá mal. Administrativamente, o time tá péssimo. O que fazer nessa situação, né? Então, é muito complexo a situação do Corinthians, porque a torcida tá querendo um título. Já faz tempo já que a torcida pede um título. Qualquer time grande que quer se reerguer ou que busca continuar no topo, os títulos são o que comandam, porque o título traz um planejamento financeiro muito maior, traz uma visibilidade de outros jogadores quererem jogar lá nesse clube muito maior, e além disso, né, traz um marketing muito bom, porque através das finais o clube consegue uma divulgação maior, trazendo mais empresas, né, querendo estampar o nome na camisa. Isso daí é o jogo do futebol. O jogo do futebol é puro marketing. Essa foi a primeira grande coisa que a gente fez. E a gente ia controlando isso a cada contratação. Vai entrar quanto salário esse ano? Olhando para 24 primeiro. Depois 25 a gente vai olhar, etc. Então, isso foi um desafio muito legal. Eu acho que a gente fez uma janela muito boa, que mudou bastante a cara do time, certo? Dentro dessas condições, tivemos uma venda muito alta também, que colaborou, que foi a venda do Wesley, e contribuiu muito no orçamento. E conseguimos trabalhar bem, e depois, obviamente, os resultados vieram. Acho que foi um segundo semestre muito satisfatório, aí no final principalmente, em relação aos resultados esportivos. Eu acho que, na minha opinião, obviamente, a janela de transferências do Corinthians no segundo semestre foi a melhor do Brasil. Porque olhando ali em números, o Corinthians ele vendeu mais do que ele contratou. Você falou do Wesley, também vendeu o Felipe Augusto, o Raul Gustavo,
o Fausto Vera, eu não lembro se teve mais algum outro jogador. Roger Guedes. E, assim, quase todos Não, os Guedes foi jogadores um eles retrasado, chegaram né? para jogar, né? O Hugo Souza, o Memphis, o Carrijo, o Martinez, enfim, todos os jogadores que vieram para somar. E isso até ajudou, acredito eu, no planejamento para 2025, né? Porque você olha a janela de transferências do Corinthians em 25, ele não contratou nenhum jogador novo, né? Perdeu Teve o Rojas, né? Também. com a compra do Que é Kaká, um que alívio, exerceu né? ali o poder de compra dele de 4 milhões de dólares, mas ele não precisou ali fazer nenhuma contratação, a ideia mesmo era manter o elenco. Então, Eu quero comentar isso porque isso é claro. muito importante. E pense que no primeiro semestre ali da minha gestão, muita adaptação, muito entender, muito diagnóstico, etc e tal. Também em alguns momentos, né, até o acompanhamento do orçamento de todas as áreas, etc, cara, às vezes ficava em segundo plano e a gente está muito focado nisso agora também. Então essa austeridade é muito importante até o plano do Corinthians. A gente está com um orçamento muito forte de diminuição de despesas em todas as áreas do clube. Isso é mostrado para quem está de fora nessa janela, por exemplo. O único clube que não contratou nessa janela da Série A é o Corinthians. Nenhuma contratação até agora. Obviamente que às vezes tem uma conversa ou outra, necessidades. Né? E a gente é muito cobrado. Pô, falta o lateral esquerdo, falta o lateral direito, falta isso, falta aquilo, joga um jogo mal, pô, tem que contratar zagueiro. Cara, a gente montou um time muito competitivo. Certo? A gente montou um time muito competitivo no passado e a gente tomou a decisão de fazer o mínimo possível. O esforço grande dessa janela era manter o time o time que a gente montou. Lembrando que a gente não foi campeão do segundo turno do Campeonato Brasileiro por um gol do Botafogo aos 47 do segundo tempo. Senão o Corinthians teria sido campeão do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Que é muito pouco, né, pro Corinthians, cara. Ser campeão no segundo turno do Brasileirão é um troféu que não vale nada, né? Mas, assim, o que ele quer dizer não é, tipo, vamos dar muito crédito ao time porque quase foi campeão no segundo turno. Não vale nada esse troféu. Mas, simbolicamente, dentro do clube, o que acontece? É que eles acertaram. É que mostrar que os reforços que nem o Martinez, o Carrilho, que joga muita bola, o Memphis, o Mateuzinho, o Kaká, enfim, outros jogadores que vieram pro Corinthians ano passado, deram certo, deram um retorno positivo dentro de campo. E isso que ele quer dizer, né? Jogadores que não Thales também, que tá no banco, Coronado. São jogadores muito importantes que caberiam em qualquer outro clube do Brasil, mas que estão ali compondo o elenco e trazendo um resultado esportivo pro clube, né? Gosto de enfatizar essas coisas. Eles vão falar mal explicada, deixando uma brecha, né? Para que as pessoas interpretem do jeito que elas quiserem, acaba ocasionando esses debates, né? Mas, enfim, bora lá. Ou seja, esse time é muito competitivo, certo? Mas não dá para jogar bem todos os jogos, certo? Tem jogo que vai ter, né, um deslize aqui, outro ali, mas o time está muito unido, muito forte, o elenco está muito bem. Eu acho que muito unido com a torcida também, que era um dos pontos que você tinha trazido, quando a gente falou antes do episódio. Sim. E então isso já mostra a nossa alteridade, já mostra nosso controle, já mostra nosso olhar para o orçamento de maneira diferente para esse ano. É muita pressão e você não fazer nenhuma contratação até agora. Pode ser que surja uma contratação, outra, a janela ainda está aberta, mas isso já mostra esse caminho. O único clube até agora, com 45 dias de janela, que não fez nenhuma contratação. Ô Pedrão, só aproveitando esse gancho todo, eu vou pular algumas etapas aqui. A gente está gravando, hoje é sexta-feira, e 2 dias atrás foi noticiado na imprensa que o Corinthians recebeu uma proposta para o Rodrigo Garro, uma proposta do Zenit, de 25 milhões de euros, que teria sido rejeitada pelo clube. Realmente chegou essa proposta? Chegou? Bate pronto, chegou. Sim, chegou. Como que é, então? Você já falou que a ideia era não gastar tanto com o elenco, até pelas contratações do ano passado, fazer um orçamento mais apertado. E como que é o Corinthians na situação financeira que ele está? Ele recebeu uma proposta que acredito que seria a maior venda da história do clube, né? 25 milhões de euros pelo Garro. E ao mesmo tempo falar, a gente não vai vender porque a gente sabe da importância técnica que o Garro tem, foi o melhor jogador do Corinthians no passado, o homem de confiança ali do Ramon e do Emiliano Dias. Como que você trabalha ali nesse equilíbrio de estamos com dívida, mas também não podemos desfazer do elenco? Eu acho que eu vou falar da minha parte financeira. É a questão do futebol, a decisão do jogador, a decisão do presidente, a decisão do diretor de futebol, a decisão deles, né, de como fazer e quando fazer. A minha orientação financeira, inclusive, que eu botei no orçamento para a gente fechar o orçamento, só para vocês entenderem, o ano passado a gente fez por volta de 330 milhões de reais de venda de jogadores. Eu coloquei no orçamento desse ano algo muito menor, o suficiente para fechar as contas, baseado que a gente está acreditando que a gente vai reduzir despesas. Eu coloquei 180 milhões de venda, certo?
Esses 180 milhões de venda, pelo fluxo de caixa, obviamente, se fosse em janeiro, agora ou fevereiro, uma parte disso, melhor. Mas eu estou olhando para o orçamento do ano. Sim. Certo? Se eu não fizer nenhuma venda agora em janeiro, eventualmente no meio do ano, eu preciso fazer uma venda. Eu preciso completar esse orçamento de 180 milhões de reais. Certo? Então, a decisão esportiva, eu não quero comentar do presidente, do Fabinho Soldado, né, dos próprios treinadores, do próprio jogador, que eventualmente também né, tem a decisão dele de querer sair ou não querer sair. Então, a gente está muito atento a isso, a gente precisa fazer vendas ao longo do ano, certo? Mas tem uma janela, que é inclusive a janela que pega-se mais valor e que acontece mais negócio, que é a janela do meio do ano. Então, eu não preciso apressar uma venda agora, certo? Sendo que eu tenho coisas muito importantes, esse time ainda precisa... né, conquistar mais resultados, etc. E tal. A gente está muito confiante para esse ano. Porém, cara, assim, eu tenho financeiramente falando como trabalhar isso, né? Se não é agora, no meio do ano. Então, acho que esse é o caminho. Cara, e falar para vocês que a venda do Garro não seria só boa para o Corinthians financeiramente, seria boa para o Garro, por tudo que aconteceu nesse final de ano, para começo do ano aqui, com o Garro, né? Ele acabou se envolvendo num acidente, onde aconteceram aquelas coisas que vocês já sabem. Então, para ele, seria bom meio que sair dos holofotes aqui da América do Sul e ir para um país totalmente distante, que é na Rússia. Isso para não falar na importância de manter o pilar do time para você ter o ciclo virtuoso acontecendo aqui, né? O time mais competitivo ganha mais, torcida mais satisfeita, mais engajada, vai mais no estádio, consome mais, valoriza mais. mais. O orçamento, eu estou falando do pilar que eu coloquei nele na linha de venda de jogadores, 180 milhões. Mas eu também coloquei um pilar que eu fiz algumas assunções no orçamento, que é, por exemplo, eu vou chegar até oitavas da Libertadores, eu vou chegar até as quartas da Copa do Brasil, que eu chego na semifinal do Paulista. Qualquer resultado melhor que isso é mais dinheiro que entra e, obviamente, eu posso flexibilizar do outro lado, certo? Então, um time mais forte também tem condições de alcançar mais, né, brigar por mais e, com certeza, trazer mais receitas, porque cada fase que você vai passando desses campeonatos, você vai ganhando mais dinheiro. As previsões, né, trazendo aí todos os campeonatos, no Paulista é semifinal, Copa do Brasil quartas de final, Libertadores oitavas e Brasileiro oitavo lugar. É muito importante deixar muito claro que isso são previsões orçamentárias financeiras. Obviamente que a ambição do time, do elenco, etc. é ganhar tudo, certo? Né, esse é o objetivo, né, do futebol, mas financeiramente a gente precisa colocar no orçamento, né, algumas situações, certo? E é isso que a gente fez. Até porque o investimento é feito para gerar algum resultado, né? Exato. Então você tem a despesa, você precisa ter a receita do outro lado. Muito bacana, né, a explicação dele, é um diretor financeiro do Corinthians está dizendo, não é qualquer carinha que está fazendo a conta de padaria aí, né? Mas, e aí, o que você achou, cara? Você venderia o Garro? Se sim, ó, comenta aí, porque, na minha opinião, eu não venderia o Garro, não neste momento, né? Porque é um jogador que pode se valorizar ainda mais. Ontem, inclusive, foi até reserva para ser poupado pro jogo do Barcelona, né? Que é quarta-feira, inclusive, já deve viajar hoje ou amanhã para Barcelona, onde vai fazer o primeiro jogo, né? Quarta-feira. Mas é um cara extremamente importante. É um cara que foi o melhor meio do Brasil ano passado, jogou muita bola, o primeiro ano dele no Brasil, jogando muita bola já, tornando o camisa 10 do Corinthians. Tecnicamente perde, ganha financeiramente. Mas e aí? Vocês manteriam o Garro, venderiam o Garro, deixariam o Coronado aí com o meia, o único meia, né, por enquanto, teria que buscar outro jogador, né, porque não dá pra ficar só com um. Enfim, são ônus e bônus, né? Decidam aí o que vocês acham. Eu acho que vocês têm que deixar seu like aí no canal, se inscrever e ativar as notificações. Eu espero que você gostou do vídeo, cara. Se você gostou, não se esquece aí, assistam os próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui. Se tiver o botão hypar aqui, cara, clica no botão hypar para hyparmos esse vídeo. Grande abraço a todos, tamo junto, é nóis e fui! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me